Nós vamos, nesse momento, mentalizando os guardiões, adentrando o nosso lar. Cada um dos nossos lares com muitas tochas, com muitas espirais, fazendo uma limpeza intensa, retirando formas, pensamentos, sentimentos, medos e inseguranças. E nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia, na amorosidade de Maria Amélia. E esses irmãos nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nós vamos sentindo todos os espíritos que estudam junto conosco, esses irmãos que estão expandindo a consciência juntamente conosco, e possamos nesta tarde abrir os nossos corações, as nossas mentes, e possamos nesse instante termos uma tarde de muita paz, de muito aprendizado, com amor, com fraternidade e com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Cornélio saiu com Juliano e mantive-me deitado. Já? E aí? Algo? Aqui não, nesse pedaço não. Hum. Aí eu tenho lá, depois que fala, né, a memória, enquanto caminhavam lentamente pelo corredor, falou da memória, no parágrafo de baixo, sua vida mental, está falando, né? Não é mais fácil ler Mas todo, não é mais fácil a ler memória, esse eu queria que você explicasse mais, esse parágrafo da memória. Então, lê o parágrafo. Espera. A memória, explicou Cornélio enquanto caminhávamos lentamente pelo corredor. É uma das potências de ouro da evolução espiritual, um departamento sagrado da mente, cujas funções são destinadas a servir de arquivo do progresso e repositório dos interesses para aquisição da experiência e também os complexos autômatos que se agregam para esculpir as tendências. Eu queria que você explicasse mais sobre isso aí. Então, assim, ó, conforme a gente vai reencarnando, é assim que eu entendo, tá? E o Sérgio pode complementar. A gente vai criando as memórias, tá? Então, assim, a gente caiu do cavalo, a gente cria uma memória, né? Daquela queda do cavalo. Ah, a gente deu uma resposta torta, a gente cria uma memória. A gente vai acumulando. Tá dando para entender ou não? Tá, então a gente já traz de outras reencarnações isso. Isso. Eu não tinha E entendido a isso. maior parte delas está no nosso inconsciente. É por isso que muitas vezes a gente reage de uma forma que a gente não queria reagir. Porque em outras encarnações nós aprendemos que aquela era a melhor forma. E talvez hoje não seja mais a melhor, Não é entendeu? mais. Mas ela já está gravada no nosso inconsciente como uma reação automática, como diz aqui, né? Autômatos, né? Uma reação automática perante algum fato, uma coisa que aconteça na nossa vida. Então, a memória serve para isso. Não é a memória do cérebro, é a memória espiritual. A memória do espírito. Ela vai se acumulando, né? E é por isso que a gente tem todas essas vivências. Por isso que quando a gente fala, eu reencarnei, hoje tá tudo certo, mas as outras a gente não sabe. E a gente responde pelas outras. Entendi. Eu nem pensava nisso.
Vai lá, Leda, tua vez. E assim, só para a Então, gente, eu já te passo, Leda. E aí, assim, se a gente for ver toda a localização, quando a gente estuda, a gente fala assim que a gente tem a mente maior e a mente menor. A mente menor está aquilo que a gente vivencia nessa encarnação, e a mente maior é tudo aquilo que a gente vivencia nas outras encarnações. Então, é o inconsciente. Se a gente for ver aquele desenho que está embaixo do, como que é? Do iceberg. ah, Tá. Essa é a mente maior, essa é a que está escondida, por isso que está tudo no inconsciente. E se a gente vai buscando, 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 conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tirando desse inconsciente, passa a ser consciente e começa a se transformar. tá. E é lá que também estão as nossas sombras. Sim, Ah, sim. Nossas sombras nada mais é do que as memórias de experiências passadas que não foram boas, É isso aí. entendeu? É o homem sim. velho? É o homem velho. É o homem velho. Leda, o que você ia perguntar? Então, ó, sua vida mental. Show, Tá. chá. Sua vida mental gira na esfera de recordações culposas. E o mecanismo mental mais saliente nesses casos é a autopunição. Quando perdeu o controle na sala de estudos hoje cedo, na verdade, escondia de nossa equipe de enfermagem o desejo secreto de suicidar-se. Preparava uma porção medicamentosa com remédios que adquiriu em contrabando. Tá? O que eu pensei aqui, ele está com todo esse problema porque ele não se perdoou, Não, ele não? tinha aquela auto, ele não, ele tinha a autopunição, ele não conseguiu se entender. Na, 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 veja bem, ó, no inconsciente dele, ele já tinha todas aquelas culpas. E ele foi e cometeu mais culpas. E ele não reconhecia isso. Na realidade, eu acho que assim, tudo aquilo que ele vivenciou no Hospital Esperança, ele sabia que era verdade. Mas tudo aquilo estava em conflito com aquilo que ele estudou e aquilo que ele pregou a vida encarnada dele inteira. E isso remetia a erros que ele cometeu quando encarnado, que ele não se perdoava. Entendeu? A gente não pode esquecer o seguinte: o nosso consciente, mesmo É quando o que desencarna, manda. ele nos prega várias Peças. peças, isso, obrigado. Pregam várias peças na gente. Né? Há várias Só que o artimanhas. inconsciente, que sabe a verdade, ele entra em conflito com o inconsciente. Ele tenta se enganar. Isso aí. Ah, tá. Ah, sim, isso. Tenta se enganar. Porque assim, Isso. ó, o que que o Ele sabe, Marcondes colocou? ele sabe o que está perturbando, mas ele não quer aquilo. Então Ó, ele mascara, ele ó, disfarça, sei lá. então vamos lá, vamos tentar traduzir tudo direitinho. O homem velho e o homem novo. O que que é o homem novo? É a transformação. O que que é o homem velho? É aquilo que a gente traz de diversas vidas, e tal. O Marcondes ele sabia o que ele era. Só que ele se escondia no quê? Naquela transformação que ele não havia. Ele ajudou as pessoas, mas ele não se ajudou. Ele não se transformou, Se transformou. Sim. né? Ele não se transformou. Então, o que que acontecia? Ele se enganava. Ele se enganava, ele colocava a proteção de que ele tinha se transformado. Então, ele ter o caso Caio-Laila não era um problema, não era uma hipocrisia. Nada disso era uma hipocrisia. O consciente Tá. dele. Isso, sim, Mas no inconsciente, ele No inconsciente? no inconsciente, porque ele sabia que ele estava cometendo o erro novamente. Ele já tinha cometido Ah, provavelmente no passado e continuava fazendo. não foi o Marcondes que tinha lá os ovoides? Tinha, então, por Então, causa isso que já era coisa de outras de outras encarnações. encarnações. Agora, sim, vale a pena talvez a gente fazer um exercício de se colocar no lugar do Marcondes. hum, Um espírito
quando estava na Terra, achava-se E tinha feito o tudo. O máximo, né? suprassumo. Uhum. Ele era o máximo. Aí ele vem para o plano espiritual achando que continuaria sendo o suprassumo. Mas, na verdade, ele está num hospital na condição de paciente. Tudo que aquilo que os espíritos que estão à volta dele está mostrando um caminho que ele não quer aceitar, mas ele sabe que é verdade. Ele está querendo ir para trabalhos extremamente especializados e proibiram ele de participar desse trabalho porque ele não tem condições de fazer isso. Então, o orgulho, o ego dele está completamente Orgulho. ido. E ele, pior do que isso, ele sabe que ele está errado, inconscientemente. E principalmente porque, assim, por que que ele não pode ir? Porque energeticamente ele não está bem. Não, porque o pensamento que ele tem vai se ligar aos É, pensamentos dos... mas assim, energeticamente não bate. A É. energia que já tem lá é idêntica dele. Então, o problema é que ele não pode ir justamente por causa disso, porque senão ele vai ficar lá, né? É, então, assim, só que ele não consegue compreender, porque na cabeça dele ele tá diferente. Ele é diferente. Tá dando para entender? Tá, tá, É, tá, o, tá. é a dificuldade que se Ele tem quando acha que você se acha que o transformou, mas não se conhecimento... transformou. Ele acha que é o problema que a gente tem quando acha que o conhecimento substitui a transformação. É isso aí. Ah, tá. Ele só sabe como tem que fazer, mas ele, na verdade, não fez. É isso aí. Mais ou menos assim, né? Vamos Ele, traduzir. ele tem o conhecimento teórico, mas talvez ele não compreenda o conhecimento. É, Porque se ele não compreendesse o conhecimento, ele teria aplicado em si mesmo. é. Às vezes eu não acredito que ele compreenda a teoria, tá? Ah, tá. Ele tem as palavras, né? Ele tem as palavras, ele tem ali, ó, ele só tem aquilo que o Ruiz fala muito, tá na cabeça, não tá no coração. Não está no Então, coração. não veio, não conseguiu assimilar. Porque se assimilasse, conseguiria dar um passinho, É, um tantinho, já tinha conseguido. as pessoas elas acham que o intelecto é mais importante do que a transformação. E, na verdade, os dois têm que caminhar juntos para poder evoluir. Tá. Entendi. Algo mais? Aqui fala do contrabando, né? Dos enfermeiros. Eu Não, anotei os na enfermeiros é próxima parte. depois. É. E como Marcondes conseguiu remédio? Acharam? Uhum. Com enfermeiros. E esses enfermeiros já não se encontram entre nós. Haveria demissões por aqui? Autodemissões. Eles próprios, ao terem suas ações descobertas, fugiram. Temos fugas, abandonos, roubos, política e extorsão nessa casa? Nesta casa, uma afirmação, não é? Sim, tá certo. Isso aí. É uma afirmação. Meu Deus, externei. Que dirão muitos espíritas que já pensavam em vir para cá, descansar ou trabalhar em um ambiente de luz, distante das mazelas terrenas? Agora, esse outro. Usam de céus exteriores, José Mário. Bom será que, ao pensarem no Hospital Esperança, pensem em carinho, acolhimento e misericórdia, mas igualmente em trabalho, educação e desafios. O melhor lugar para a nossa alma se encontra no altar íntimo, no qual podemos aguardar o clima que nos pertence por justiça. E aqui eu destaquei isso principalmente por causa do seguinte: é muito fácil para a gente achar que, olha, o Hospital Esperança é o lugar da luz extrema. Mas não, os espíritos que estão lá são espíritos como nós. Ou então o Hospital Santa Cruz, ou então Qualquer lugar. Qualquer. o Lá. nosso lar. E aí, é um lugar como aqui, entendeu? E se aqui tem corruptos,
Se aqui tem pessoas que fazem tudo isso e mostram uma veste de santidade, imagina lá, né? Lá também acontece. Por quê? São os mesmos espíritos. São os mesmos espíritos. São essas as dificuldades que as pessoas levam, essas máscaras de que chegando no plano espiritual tudo vai ser resolvido, tudo vai ser lindo e maravilhoso, e quando entram, só se modifica a densidade. É aquilo que o personagem lá do... não lembro o nome dele agora, do ator. No filme Amor Além da Vida, A Robin Williams. Robbie Williams, isso. Encontra quando chega lá, tudo lindo e maravilhoso, né? É, É que a cabeça dele era assim. Porque a esposa dele foi para lá e não encontrou a mesma coisa, porque ela tinha outros pensamentos e sentimentos. Não vou falar para não dar spoiler. Mas é verdade, né? Mas é verdade, né? Assim, então, essas ilusões somos nós, são as criações. Sim. São as criações. Algo mais? não, eu tinha marcado esse parágrafo também, aí não tem. Eu tenho daqui a 2 páginas. Alguém antes? Do qual? Uma das ações da consciência é recordar o intuito de mapear os O caminhos. Sérgio, o Sérgio só tem daqui a 2 páginas. Eu Isso. falei assim, se alguém tem antes Ah. dessas 2 páginas. É antes de eis um dos efeitos psicológicos, é isso? Esse eu marquei também. Eu também queria entender mais isso aí. Vamos lá. Onde que tá? Eis um dos efeitos psicológicos e mentais da velha doença da arrogância. É essa? É, Tá bom. Com o conhecimento espiritual, permanecer obstinadamente nos braços da arrogância significa prolongar a sementeira de dor em desfavor de nós mesmos. Marcondes, com a atitude hostil de hoje, cedo, na sala de aula, apenas depositou a gota d'água que fez transbordar o contingente de instintos que ele mesmo tem cultivado ao longo dos séculos. O que o Marcondes fez na sala de aula? Ele não foi lá e não chegou no Cornélios e desafiou o Cornélios, colocou todo o grupo. É aquilo que a gente fala, ó. Isso ele já tinha, ele trazia dentro de si. Esse era o acúmulo dele. Então ele foi para quê? Ele desafiou, ele foi lá, ele foi brigar, ele foi se defender, ele foi fazer tudo aquilo. Essa é a arrogância. A gente se defende na arrogância. E A gente aí o acha que que a gente é o, né? Que a gente tá Sabe tudo certo com a gente, que a gente não precisa passar por aquilo, né? A gente já pode ir mais adiante. ele se julga melhor Superior. do que a gente realmente é. É. Como foi o que o Marcondes fez, né? Aí ele colocou o Cornélios numa situação que ele tinha que responder para a sala, ele queria a sala contra o Cornélios, mas ao mesmo tempo ele tinha um plano de fuga dele, porque ele não se aguentava. Ele não queria mais aquilo. Porque no interior dele, a honestidade emocional. Essa honestidade emocional não é só na vida, né? Quando a gente está encarnada, mas a gente vai carregar no nosso psiquismo o tempo inteiro. Então, na honestidade emocional, ele não mostrava isso. Então, se batia. E aí ele se defendia. É assim que eu vejo. Tá muito confuso? não. É. Então, é por isso que eles falam, é um dos efeitos psicológicos e mentais da velha doença da arrogância. A gente, para se defender, para defender o nosso ponto de vista, a gente se torna arrogante. A gente vem provando
aquilo que muitas vezes a gente não acha que é, mas a gente defende. Eu acho que não ficou muito bem, elas estão assim. Não, Tipo, a ficou, melhor entendi. defesa é o ataque, é isso? A gente é arrogante porque a melhor defesa é atacar? Na realidade, aí é por causa do orgulho, né? Ah, Não deixa a gente descer do pedestal, tá. colocar acima dos outros. Né? Imagina se uma pessoa vai ser melhor do que eu. Mas não deixa de ser ataque, principalmente no caso do Marcondes. Por quê? Ele estava tentando executar uma tarefa que ele não estava preparado para isso, estava sendo impedido. Então, o ego dele estava falando mais alto. Assim, como estão impedindo de eu fazer um trabalho que eu sou capaz? Porque eu era o bam quando eu estava encarnado. Olha, Ah, orgulho, né? Aquilo Orgulho. que eu sempre falo, né? Cegos guiando cegos, todos vão cair no abismo. É. E é por isso que a gente sempre fala aqui também. O que a gente está comentando aqui é o ponto de vista de cada um. Por isso que de vez em quando a gente tem algumas divergências aqui também. Então, não é para pegar aquilo que a gente está falando e colocar e adotar para a sua vida cegamente. Vocês têm que pensar, vocês têm que avaliar o que a gente está falando para saber se aquilo é uma verdade para vocês também. Que nem aqui, ó. Eu senti que não ficou confortável para vocês, esses efeitos psicológicos. É. Acho que é porque a gente não aceita isso, né? Também é como o Marcondes, a gente meio que maqueia certas coisas na nossa própria mente, né? É desagradável? É. Ledinha, A gente Oi? Estou pensando. Eu acho que ficou claro. Eu acho que eu consegui entender. Eu acho. Mas eu trato aqui também ele com orgulhoso, né? Ele teve o orgulho de não querer passar mais pelo que ele estava passando. Não é isso também? Mas achei, sabe, uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco? A questão não é olhar para o Marcondes, é compreender o que está escrito aqui e olhar para a gente. Porque enquanto a gente estiver olhando para o Marcondes, a gente está fazendo exatamente o que o Marcondes fez quando estava encarnado. A gente tem o conhecimento, a gente tem tudo, mas a gente nunca olha para dentro de nós para poder fazer as transformações que a gente precisa. Então, quantas vezes será que a gente já não foi arrogante? Da forma como foi o Marcondes. Toda vez que a verdade. gente tem discussão, a gente está sendo arrogante, porque a gente está querendo impor A a nossa ideia, é verdade verdade. para o outro. Entendeu? Então, toda vez que a gente entra em discussão, nós estamos atuando que nem o Marcondes, a gente está na velha doença da arrogância. da Da arrogância. arrogância. Porque a gente está falando que a nossa ideia é melhor do que a do outro. E a nossa ideia Entendi. é a melhor para nós, para o outro é outra ideia. E a gente tem que respeitar isso. A gente precisa conversar a respeito do assunto, trocar ideias, para aí a gente melhorar a nossa própria ideia, mas não discutir sobre ela. Não impor, não impor, A discussão né? é pôr a sua A ideia. discussão é quando a gente impõe. Tem que falar uma coisa, ajeita as coisas. Ó, Isso? porque senão, se lembra que a gente estava, quando vocês perguntaram, como que a gente vai acumulando? Nós temos esse acúmulo, essa arrogância nós carregamos, todos nós. Sim. E está no nosso inconsciente. E às vezes ele surge. Na hora que a coisa pega, ele surge. É, verdade. E nem sempre surge de uma maneira calma, de uma maneira serena. Nem sempre é de uma maneira agradável, A né? maior parte das vezes No auge do nervoso, né? No auge do desequilíbrio que aparece o orgulho, a arrogância e tudo mais. quando a gente está tentando impor a nossa verdade. Vamos lá? Tem
Aí a parágrafo começa assim: uma das ações da consciência. Tem alguma coisa antes? Eu marquei aqui cada departamento antes. Pode ler. Cada departamento da mente sofre severas mutilações em seu funcionamento como resultado da atitude arrogante repetidamente praticada. O desejo converge para a prepotência, a imaginação sustenta o delírio da grandeza e importância pessoal. A vontade impregna-se do personalismo e a memória empalidece e assume funções seletivas. Você anotou isso daqui por quê? Porque eu não entendi nada. Aqui, na realidade, ele está dando alguns exemplos do que acontece com a memória em função da arrogância repetida, né? Então, fala assim, o desejo converge para a prepotência, ou seja, você tem um desejo de alguma coisa, aí você utiliza a prepotência, entendeu? A imaginação sustenta o delírio de grandeza e importância pessoal, ou seja, em vez de você ter uma imaginação criativa, você coloca numa posição de grandeza, de importância, tá? Porque você começa a pensar que você é mais do que você é. Né? Ah, tá. Continua na arrogância, né? Continua no orgulho, na arrogância, continua assim ainda. A vontade impregna-se de personalismo, ou seja, você tem vontade de fazer alguma coisa, mas você está tentando atender os interesses pessoais. Entendeu? Ah, tá. E aqui eles dão um exemplo como se criassem um departamento na mente, assim, vamos lá, que nem você gosta de assistir lá os desenhos lá das memórias. Uma casinha para cada um, uma quadradinho para cada um. Divertidamente, é isso aí. Isso, entendeu? Um escritório para cada coisinha. Isso daí, tá bom? E olha, a memória empalidece e assume funções seletivas. É nesse momento que a gente começa a perder a visão das coisas e começa a cometer erros, mesmo sabendo o que é certo. Né? Por quê? Porque quando a gente arroga para nós sermos os donos da verdade, tudo aquilo que diverge dessa verdade que a gente acredita passa a ser incorreto, mesmo que seja correto. Mesmo que seja correto. A ideia, a memória começa a ser seletiva. A gente só vai lembrar daquilo que vai afirmar, que a gente quer. Afirmar que a nossa verdade é verdadeira. Entendeu? Por isso que, assim, por isso que a gente sempre lembra, né? Cada um tem a parte da verdade, né? Uma parte. A gente não tem toda a verdade. Não tem inteiro. Não. A gente tem uma parte. Vamos parar? Vamos. Nós paramos aqui, então, no parágrafo e começa. A personalidade arrogante constrói na vida mental o conjunto de características psicológicas, tá bom?